Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde. Estamos iniciando o terceiro dia da primeira semana previdenciária da Capesmel. Convidamos a controladora geral do município, Beatriz de Oliveira Teixeira, para fazer o uso da palavra. Tá. Ah, né? Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, à frente, com as pessoas tem tanto conhecimento de previdência, e eu queria parabenizar a Castel pela organização desse evento, na pessoa do superintendente. Parabéns, Luiz, por organizar esse primeiro evento. É muito importante que os servidores eles tenham conhecimento da dinamismo, da complexidade que é lidar com a previdência. Essas palestras estão sendo muito esclarecedoras, viu? Lá na frente eles falaram, está sendo legal porque o pessoal está falando de uma maneira bem aberta, bem facilitada, então o pessoal está entendendo um pouco mais como que é fazer a gestão, né, e quanto é importante o servidor saber disso. Então, parabéns, Cássio, e parabéns aos palestrantes, obrigada por estar aqui com a gente, Tribunal de Contas, da PEPREV, vai ser de muito bom uso essas informações. Obrigada e bom evento para todos. Agradecemos a controladora e convidamos os presentes para assistirem à apresentação da palestra, o processo de aprovação e registro dos benefícios previdenciários no TCE. A palestra será apresentada pelo coordenador de acompanhamento de atos de gestão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Guilmar da Costa Martins Júnior, que é graduado em Direito, especialista em Direito Processual, Tributário, MBA em Gestão Pública e Controle Externo, auditor de controle externo no Tribunal de Contas. Obrigada. Alô? Oi, boa tarde. Todos me ouvem bem? Sim. Então, parece redundante, acho que mais ou menos todo mundo fala, é uma satisfação estar aqui, mas eu garanto para vocês que é verdadeiro. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estava conversando antes com o João, um pouco com o Cássio, enfim, com o Paulo. Eu estive a primeira vez na Capesmel, em Londrina, em 2017. A gente fez um trabalho aqui, não era exatamente uma auditoria, mas era um levantamento em que foram abordados os 3 maiores municípios do estado do Paraná, Londrina um deles, portanto, e o estado do Paraná, e um trabalho, conjunto dos tribunais de contas do Brasil, que acabou resultando num diagnóstico da previdência pública, dos registros próprios de previdência no Brasil, por volta de 2018, saiu esse relatório, e acabou que esse relatório, em alguns aspectos, ele fundamentou um pouco, não fundamentou, mas ele serviu de alguma referência para reforma da Previdência de 2019, e também depois no julgamento de ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, esse relatório foi invocado para, como demonstrando, né, alguns dados que foram levantados naquela oportunidade. Então, Londrina faz parte efetivamente da Previdência, está nas análises históricas daí. Então, por isso que eu digo que é uma grande satisfação agora voltar aqui num clima um pouquinho mais leve, né? Não é um levantamento, uma auditoria, mas é uma conversa que eu pretendo ter com vocês, a partir de uma provocação, então, do Paulo, do Nicásio, enfim, para a gente falar sobre essa temática, o processo de aprovação e registro dos benefícios previdenciários no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É melhor eu ficar de pé ou sentado para a gravação? Então, assim, pessoal, vou trazer alguns dados que você começa mais curiosidade e também tratar um pouquinho desse procedimento que envolve absolutamente todos os servidores, né, ocupantes de cargo efetivo que eventualmente irão ser aposentados ou pensionistas, enfim, seus dependentes pensionistas do regime próprio de previdência. Então, todos os servidores do município de Londrina, em algum momento, vão ter, né, seu benefício analisado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Bem, então, assim, só algumas notas introdutórias, né? É bom a gente lembrar, né, que o regime próprio de previdência e as entidades que gerem esse regime próprio de previdência, ela tem 2 grandes objetivos, né,
que é formar reservas para pagamento dos futuros benefícios previdenciários. É para isso que existem as entidades gerenciadoras ou gerem o regime próprio de previdência, como é a Capesnel atualmente, né? A gente pensava antes, ela tinha as outras funções, mas agora e mais atualizadamente, de acordo com a Constituição Federal, inclusive ela gere são dos benefícios previdenciários dos servidores efetivos. E claro que esse esse gerenciamento que é feito pela Capesnel ou pelas entidades previdenciárias, ele precisa ser acompanhado e precisa ser fiscalizado, né. E um dos motivos pelos quais a gente pode pensar, mas por que o Tribunal de Contas está no meio disso? Analisando cada benefício previdenciário concedido. No INSS funciona assim? O Tribunal de Contas da União verifica cada aposentadoria, cada pensão, cada benefício concedido? Não, é diferente. O Tribunal de Contas da União faz auditorias dentro do INSS e, eventualmente, ele valida, verifica, sim, a conformidade da concessão dos benefícios previdenciários. Mas na Previdência Pública, por uma escolha, vamos dizer assim, dos nossos representantes lá que formularam a Constituição de 1988, eles entenderam, olha, no regime próprio de previdência, é o servidor cuidando da sua própria previdência. Então, talvez a gente precise de um olhar mais apurado, né? Um olhar de outro ator aqui dentro para as coisas andarem na medida em que se espera. Então, é mais ou menos essa a diferença. Claro que tem outros motivos, mas afinal de contas está lá na Constituição Federal, como a gente vai ver. Mas antes de falar sobre a atuação do Tribunal de Contas ou dos tribunais de contas em relação à concessão de benefícios previdenciários, não podemos jamais passar despercebido ou deixar passar a importância, a relevância e, na verdade, vamos dizer assim, o singularismo dos controles internos em cada regime de previdência e do controle social no regime próprio. Os tribunais de contas ele tem um papel, vamos dizer assim, por natureza de sua existência, de fazer trabalhos no sentido de amostragem, né, de verificar aquelas questões mais relevantes dentro de um determinado contexto, segmento. Mas na atividade do dia a dia, os controles internos, e eu não estou falando exatamente da nossa controladora de Londrina tenha que verificar cada um das concessões, né, mas não é isso que eu estou dizendo, mas é porque tem a figura do órgão central de controle interno e as pessoas que fazem a atividade do dia a dia, de qualquer atividade pública, em cada ato praticado, elas estão realizando atividade de controle, controles internos. Então, quando alguém, com certeza, fazendo valer o seu direito, faz o requerimento de aposentadoria ou pensão perante a Capesnel, utilizando o exemplo de vocês aqui, porque estamos aqui, quando a pessoa que recebe aquele requerimento confere se tem a assinatura, por exemplo, vamos supor isso, uma coisa muito, muito, muito simples, já é um primeiro controle, já é a existência de um controle absolutamente necessário. Porque, claro, salvo algumas exceções, a aposentadoria é um ato de literalidade de quem solicita. Então, tem que ter um requerimento da pessoa solicitando, a não ser aqueles casos específicos de aposentadoria compulsória e de aposentadoria por incapacidade permanente. Nos outros casos, em tese, pelo que me recordo agora, todos eles dependem, né, de um requerimento porque é um ato de liberalidade. Então, o primeiro controle é esse. Existe um requerimento mesmo? Porque se não existe, não vale. Então, veja um pequeno exemplo de como é importante o bom funcionamento, o bom fluxo. Não estou falando de burocratização, não é isso, não é burocratizar, mas é executar os controles, porque afinal de contas, mais para frente eu vou falar um pouquinho disso, mas dando já uma pincelada, individualmente, nós, é natural que cada ser humano queira obter, vamos dizer assim, as melhores coisas, as melhores vantagens para si próprio, isso individualmente. Mas coletivamente, às vezes, no coletivo, a gente tem que aí já muda um pouquinho de figura. Então, quando, eu requeiro a minha aposentadoria e o meu colega sabe que eu requeri minha aposentadoria, por exemplo, ele vai querer o quê? Ele não vai querer que eu tenha uma margem de benefício a mais do que a lei dá.
Ele vai querer que eu tenha exatamente aquilo que a lei me permite, porque no coletivo isso vai fazer diferença. Então percebam que o servidor e quem trabalha na Capsmel tem essa relevantíssima tarefa de saber que precisa atuar muito de acordo com a legislação, porque o sistema de previdência ele precisa ser previsível, precisa ter regras claras e ser previsível para que ele seja sustentável. Eu não posso ter surpresas no meio do caminho, né? Porque senão eu acabo, vamos dizer assim, comprometendo o planejamento que eu tenho no futuro da previdência. Então, no individual, você sempre quer servidor, e é natural, eu também quero, o maior benefício possível. Mas no coletivo, quando eu olho para o lado, eu já quero que a lei seja exatamente o parâmetro, porque é ela que vai dar as balizas e é ela que vai tornar previsível o que vai acontecer na previdência daqui para frente. Então, o controle interno, né, que é o conjunto de atividades e métodos que o RPPS realiza. Então, quando alguém traz uma certidão para averbar um determinado tempo de serviço, é super importante que o Capsmel, quem trabalha aqui, analise se de fato aquele tempo de contribuição, melhor dizendo, ou de tempo de serviço, mas não faz tempo de contribuição, para ver se de fato aquela pessoa está trazendo aquele tempo de contribuição, se aquilo é verdadeiro, se é legítimo e se cabe essa averbação. Porque isso vai eventualmente favorecer ou dificultar, vamos dizer assim, a concessão do benefício, e isso precisa ser feito de acordo com a legislação, porque senão se for em desacordo com a legislação em benefício individual do servidor, vai prejudicar a coletividade. Que eu posso beneficiar individualmente o servidor, vai prejudicar o sistema, prejudicar a coletividade. Então, os controles internos é a primeira fronteira do sucesso do regime próprio de previdência. E quem são os controles internos? Cada um no dia a dia no exercício de sua atividade. Por isso que é super relevante cada um de vocês, todos os servidores, quem não trabalha na Capsmel também, na sua atividade, lá tem que fazer isso, mas como a gente está falando de regime próprio e de aposentadoria e pensão, eu me volto um pouquinho aqui para dentro da Capsmel e dizer, servidores da Capsmel, vocês são super importantes para garantir a sustentabilidade do sistema, porque vocês têm que fazer esses controles e fazer com que a coisa aconteça na forma e de acordo com a lei. E um controle social, não é exatamente um controle social, mas em âmbito de regime próprio de previdência, a gente diz que é e reputa como um controle social, é a participação dos servidores no regime próprio, principalmente através dos conselhos. Conselho de administração, conselho fiscal e até o comitê de investimentos. Então, veja, a gestão em si no dia a dia do regime próprio vai caber, no caso aqui da Capsmel, ao superintendente e quem trabalha aqui dentro. Mas esse olhar de fora, esse olhar externo, claro que cada servidor ou mesmo a sociedade, o cidadão lá fora, também pode realizar seu controle social, o observatório, todo mundo pode realizar. Mas o mais importante controle social do regime próprio de previdência é a participação do servidor. E a participação do servidor é olhando coletivamente, né? É claro que ele vai defender, quem participa dos conselhos, dos comitês, vai defender o seu interesse enquanto coletividade de servidores. E essa participação é fundamental. Então, quem é membro do Conselho de Administração, membro do Conselho Fiscal e mesmo do Comitê de Investimentos, carrega junto consigo uma responsabilidade adicional, que é cuidar daquilo que serve para todo o grupo de servidores. 99,999% das pessoas são bem intencionadas. Só um percentual muito pequeno não tem boas intenções. Mas mesmo as pessoas bem intencionadas, às vezes erram. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, elas acertam. Por isso que o olhar externo é importante. E quando a gente fala de regime próprio de previdência, essa importância ela ganha relevo. E eu até não trouxe aqui, mas eu quero lembrar para vocês que mais ou menos há uns 7, 8 anos, se a gente buscar aí na internet, vamos encontrar, nós tivemos alguns estados e alguns municípios que, ao final do mês, não tinham dinheiro para pagar a aposentadoria e pensão. Pessoal, não cair o dinheiro no final do mês do aposentado. É disso que eu estou falando. Vocês sabem, pelo menos
3 estados e um com grande destaque ficou 3 meses aposentado sem receber, e quando passou a receber, recebia 1/3 de sua aposentadoria. Ninguém quer isso, eu não quero assustar ninguém com isso. Eu só quero ressaltar a importância que existe, ou a importância para que existe o regime próprio de previdência. A importância que existe numa boa gestão, e uma boa gestão é sim acompanhada de uma boa fiscalização. Seja de quem tem a responsabilidade funcional de fazer isso, que é quem trabalha aqui dentro, seja do Tribunal de Contas, mas também da sociedade, nesse caso aqui, a sociedade dos servidores que é composta pelos conselhos. Eu lembro que em 2017, não é segredo para ninguém, isso está nos registros, nos relatórios, então a gente pode falar com tranquilidade, isso é público. A situação do regime próprio de Londrina não era assim tão boa. Hoje já é uma realidade completamente diferente. Então, eu nem sei quem passou nesse período aqui, e não é disso que eu estou falando. O fato é você olhar resultados. Olha o que existia em 2017, olha o que há hoje. Então, teve um esforço, um trabalho de quem passou por aqui, eu não sei quem foi todo mundo, mas enfim, teve um esforço, um trabalho, e com certeza uma atividade proativa também, eu imagino, de quem participava desses conselhos enquanto controle social, para que isso acontecesse, para que essa reviravolta acontecesse, e essa história que aconteceu em outros estados, em outros municípios, de não ter dinheiro para pagar, nunca aconteça aqui em Londrina, nunca vai acontecer. Mas, para isso, é preciso, todos os envolvidos precisam estar vigilantes, principalmente quem faz a gestão, mas não só, quem faz parte da coletividade através dos seus representantes. Por isso que na hora de trazer os representantes dos conselhos para dentro da RPPS, você tem que dar a devida atenção, a devida importância enquanto servidor, para trazer as pessoas que, de fato, possam contribuir para isso, e vocês todos terão muitos ganhos se fizerem dessa maneira, pensada, vamos dizer assim, e não de qualquer jeito, né? Então, essa primeira fala na verdade, para dizer, olha, vocês estão de parabéns, porque todos reunidos, claro que eu imagino que teve muito debate, alguns embates, provavelmente, durante esses 8 anos que se passaram, porque em 2017, quando foi feito aquele trabalho, como eu disse, eu estive aqui, era uma realidade, hoje é outra. E isso foi uma construção coletiva, com certeza, e eu fico feliz porque eu acredito que talvez um 0,001% disso tenha participação dos votos, e isso me deixa muito satisfeito, né? Porque, afinal de contas, eu também prezo pelos resultados do trabalho que a minha instituição realiza. Isso me deixa contente, mas com certeza 99,99% é o trabalho que vocês fizeram aqui, então parabéns. Então, dando sequência, como o nosso tema, né, é a atuação do Tribunal de Contas em relação aos benefícios, eu ainda vou ficar numa partezinha mais geral para dizer para vocês que, dentro da atividade do Tribunal de Contas, a gente tem uma divisão assim meio visível, que é a atuação do Tribunal de Contas em relação à gestão em si do RPPS, né, e é um trabalho em que a gente faz está lá na Constituição Federal e compete ao Tribunal de Contas, então, julgar as contas dos responsáveis, dos administradores e demais responsáveis pelo RPPS. Então, aqui é uma autarquia, salvo engano, uma autarquia, né? Então, hoje é o Nicásio o presidente, é isso, né? Superintendente. Então, as contas da gestão, né, do Nicásio, quem o acompanha, são julgadas anualmente pelo Tribunal de Contas. Essa é uma forma de fiscalização da gestão, e são vários aspectos analisados, não acho que não cabe entrar aqui nesses aspectos. E outra forma de o tribunal atuar na gestão é exatamente por inspeções ou auditorias, como aconteceu em 2017, aqui perante a Capesmel, que a gente teve esse trabalho feito. Mas o nosso assunto de hoje, pelo menos que a princípio foi me solicitado, ela falar um pouquinho mais sobre a atuação do Tribunal de Contas em relação aos benefícios. Então, qual é a atuação do Tribunal de Contas em relação aos benefícios concedidos, né? Aposentadorias e pensões. Também a razão disso, a razão normativa é constitucional, está lá na Constituição Federal, e a Constituição Federal trata das competências do Tribunal de Contas. No artigo 71, ela fala do Tribunal de Contas da União, e no 75 ela diz que tudo que tem no Tribunal de Contas da União se aplica aos Tribunais de Contas dos Estados. Por isso que eu coloco ali o artigo 71 e 75.
Mas o que é importante disso que eu quero dizer para vocês e destacar é o seguinte: a Constituição ela trabalha todas as competências do Tribunal de Contas de forma genérica. Julgar contas de administradores, realizar auditorias, eventualmente aplicar sanções, eventualmente comunicar a outros órgãos, por exemplo, a polícia, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, tudo em forma genérica, mas tem só um tema que ela é específica. É exatamente nesse do inciso 3 do artigo 71, que compete aos tribunais de contas apreciar a legalidade das aposentadorias e pensões. Reformas são um nome técnico dado para as aposentadorias militares, né? Então, veja, a Constituição Federal ela deu eu não quero ficar aqui nos juridiquês, tal, mas não é isso, mas é só para chamar a atenção de que foi considerado tão relevante isso, porque isso ocupa uma fatia importante do orçamento público, que a Constituição Federal ela destacou os atos de aposentadorias e pensão. Ela disse, olha, aposentadoria e pensão, o Tribunal de Contas tem que olhar, entre aspas, um a um. Você tem que confirmar que está correto. Tamanho é o impacto disso no orçamento. Então, essa competência está lá na Constituição Federal e o Tribunal de Contas então tem que apreciar a legalidade das aposentadorias e pensões. E aí, para vocês entenderem o que isso representa de trabalho no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eu trouxe alguns números rápidos, talvez até mais como curiosidade, para vocês entenderem, olha, de aposentadorias e pensões chegaram ao Tribunal de Contas em 2 anos e 10 meses, 2022, 2023 até outubro de 2024, 42.527 aposentadorias ou pensões para se analisar. A gente tem que analisar uma a uma. Até hoje, a gente apreciou, né, até essa mesma data, 49.254. Por que nós apreciamos mais? Porque sempre foi crescente esse número e a gente acabou formando um indesejado estoque de processos a analisar. E a gente vem, aos poucos, ano a ano, vencendo esse estoque e um dia muito em breve, a gente vai zerar esse estoque. Então, nesse tempo, a gente analisou, né, mais aposentadorias que chegaram. Ou seja, são 34 meses, dá uma média mais ou menos de 1.250 a 1.300 aposentadorias que chegam por mês para a gente analisar. Então, esse número de aposentadorias foi 32 mil nesse período, foram apreciadas 41 mil, quase 42, e de pensões chegaram em torno de 10 mil, e a gente analisou nesse período 7.400 em déficitzinho ali em pensões. Tem algumas explicações para isso, mas acho que não vem ao caso aqui, esses números são só curiosidade. Então, veja, quantas concessões vocês têm ao mês aqui, mais ou menos? Umas 300? Umas 30 por mês. Então, vocês 30 para concederem. Isso dá trabalho ou não? Quanto? Você disse 20 a 30 por mês. Isso dá trabalho ou não dá trabalho? Tem algum número X de servidores para fazer isso. Não sei quantos são. Então, o Tribunal de Contas não é problema de vocês, mas só comparando. Nós temos 1.250 para analisar por mês. Isso não é um número muito simples de se dar conta, não. Tá? Então, esses são os números para curiosidade. Esse material vai ficar aí depois que a gente tiver curiosidade. Acho que também está sendo gravado, se não me engano, né? Então, depois vocês podem confirmar. Tá? Mas, quais são os principais efeitos e como que o Tribunal de Contas, né, em relação aos prazos, como que ele analisa isso? Em relação a essa obrigatoriedade do Tribunal de Contas apreciar a legalidade das aposentadorias, tem 2 principais efeitos. A gente pode encontrar outros indiretos, mas os diretos, o primeiro deles e aqui me desculpe, eu vou ter que falar um pouquinho de juridiquês aqui, mas porque é necessário mesmo, porque é assim. Então, veja, quando o prefeito de Londrina ou o superintendente da Capes-Mel, ele resolve, por exemplo, lotar um servidor em determinado lugar, ele expede um ato, seja ele qual for, uma portaria, uma ordem de serviço, um ofício, um memorando, não sei qual é o ato que vocês utilizam, e aquilo se torna perfeito. Aquele ato tem que ser cumprido porque a autoridade que está investida na competência legal para fazer, fez. Então, isso tem que ser obedecido. Na concessão de aposentadoria e pensão, um pouquinho diferente.
não basta o ato emitido pelo gestor do regime próprio. A Constituição Federal diz que o Tribunal de Contas tem que dar a chancela. Então, enquanto o Tribunal de Contas não analisar essa aposentadoria, essa pensão, esse ato ele não se formou, ele não se completou, ele não está perfeito ainda. Como assim, Gilmar? Então, eu não posso pagar a aposentadoria quando o tribunal não apreciar? Não, eu não falei isso. Mas, para efeitos jurídicos, tem alguma importância, e eu vou dizer uma importância muito visível só para vocês, né? Claro que vocês têm conhecimento disso, mas para ficar bem claro. Imagine que a pessoa quer pedir a revisão de uma aposentadoria. Qual seria o prazo? Eu sei que em algumas legislações é diferente, eu confesso que eu não sei como é em Londrina, se tem alguma previsão diferente, mas qual seria o prazo para um servidor que requereu uma aposentadoria, teve a concessão, mas ele entendeu que essa concessão tem algum equívoco, algum erro? A partir de quando conta esse prazo? Em geral, são 5 anos. Se a lei de vocês não prevê, esse prazo vai ser 5 anos, que se aplica o prazo da lei 9.784, que é uma lei federal, já conforme as decisões do STJ, mas provavelmente vocês têm uma lei. Eu acredito que também seja 5 anos. Quando que conta esse prazo? A partir do momento que você publicou a portaria, a partir de que momento? Aí que vem a importância de ter essa clareza de que, em tese, é a partir do momento que o ato se torna perfeito. E quando que o ato de aposentadoria e pensão do regime próprio se torna perfeito? Após a homologação do Tribunal de Contas. Então, vejam, se o Tribunal de Contas demorar 3 anos para analisar a aposentadoria e pensão daquele servidor, em tese, tudo bem, pode. Eu sei que há teses jurídicas diferentes, mas ainda prevalece a tese de que esse prazo começa do ato perfeito, quando ele produz, se torna completo. E é a partir da decisão do Tribunal de Contas. Nesse caso, a aposentadoria e pensão. Então, vejam como há uma diferença importante. Né? Só para vocês, a gente ter isso bem claro. Então, essa análise do Tribunal de Contas, ela tem esse efeito direto e tem um outro efeito direto que é a compensação previdenciária, né? Eu acho que vocês têm bastante clareza disso, mas só para lembrar que quando alguém trabalha na iniciativa privada, ou enfim, contribui para o INSS, ou trabalha em outro município, em outro estado da União, e vem para o município de Londrina, quer averbar esse tempo aqui, trazer esse tempo de contribuição para cá, ele tem esse direito. A Constituição garante a contagem recíproca de tempo de contribuição. Ok. Mas imaginem que ele trabalhou 20 anos em qualquer outro lugar e trouxe 20 anos. Trabalhou mais. Hoje, com a aposentadoria integral, acho que são 20 anos, né? Que é a regra geral, né? Assim, com algumas regras transitórias, mas seriam, em tese, ali 40 anos. Então, veja, nesse meu exemplo, só para a gente conversar aqui, se ele trabalhou 20 anos em qualquer outro lugar e trabalhou mais 20 anos aqui em Londrina, e ele vai aposentar em Londrina, seria justo Londrina arcar com toda a aposentadoria dele? Obviamente que não, porque esse dinheiro está em algum outro lugar. Então, Londrina tem que buscar esse dinheiro. Então, isso é a chamada compensação previdenciária. Então, se ele trabalhou 10 anos no estado do Paraná, 5 anos na prefeitura de Maringá, que é regime próprio, e outros 5 anos na iniciativa privada, Londrina tem que buscar um valor equivalente, tem um cálculo para isso, mas ela vai buscar um proporcional de 10 anos no estado do Paraná, um proporcional de 5 anos em Maringá e outro proporcional de 5 anos junto ao INSS, junto ao regime geral. Só que isso só vai acontecer quando que Londrina pode pedir isso para o estado do Paraná, para Maringá e para o INSS? Só depois que o tribunal homologar. Então, esse é um outro efeito direto muito importante e impactante, porque isso impacta a finança de vocês. Se vocês demoram 5 anos para receber a correção previdenciária, vocês vão receber com correção monetária. Mas vocês não tiveram aquele dinheiro para deixar aplicado os 5 anos rendendo. Então, vocês estão perdendo. Então, veja como é importante esse impacto direto da atuação do Tribunal de Contas em relação às aposentadorias e pensões. Eu já disse que a gente tem um estoque e a gente tem se esforçado muito, e muito em breve não existirá mais esse estoque de processos a analisar.
mas quem trabalha hoje dentro do sistema sabe que vocês têm alguns processos lá que ainda não foram analisados. Londrina tem também. E um efeito indireto que eu posso citar é o seguinte: a partir do momento que o Tribunal de Contas analisa essas aposentadorias e eventualmente encontra inconsistências, vamos dizer, erros, o Tribunal de Contas, enfim, está contribuindo para que a sustentabilidade do sistema se mantenha rígida, na medida em que, se você está concedendo algo a mais do que deveria conceder, então você corrige e você contribui, né, o Tribunal de Contas contribui para isso. Isso seria o efeito indireto da atuação do Tribunal de Contas na análise de cada aposentadoria e pensão. Mas também, quando a concessão vamos dizer assim, é em prejuízo do servidor, o Tribunal de Contas, quando detecta isso, a gente também pede para que o regime próprio, para que o ente previdenciário corrija essa situação, porque o parâmetro tem que ser a lei. Então, tanto em benefício quanto em prejuízo do servidor ou do RPS, a gente pede para que essa correção seja feita. E o tempo, né? Qual é o tempo que o Tribunal de Contas tem para analisar esses processos? São 5 anos também. Até pouco tempo atrás, até 2022, não existia esse prazo. Eu confesso para vocês que, às vezes, assim, vai ficar gravado, não pode ser muito, né? Mas, enfim, tinha uns processos lá com um pouquinho mais de tempo, né? Então, esse julgamento, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele disse ao Tribunal de Contas: tem 5 anos, a partir do momento que o RPPS apresenta o processo para vocês, tem 5 anos para analisar. Se vocês não analisarem em 5 anos, esse processo de aposentadoria e pensão vai ser considerado legal. Não interessa se está certo ou errado, vai ser considerado legal. Passou os 5 anos, vai ser considerado legal. A gente teve alguns casos recentemente que a gente reconheceu esses 5 anos. Como eu disse, a gente está trabalhando e isso em breve não vai mais acontecer, mas por enquanto aconteceu em alguns casos, né? A gente tem que ser transparente em relação a isso. Então, por que isso é super importante? Eu já comentei com vocês antes: se vocês não recebem a compensação previdenciária, vocês não conseguem aplicar esse dinheiro e vocês estão perdendo esse rendimento, está prejudicando o sistema de vocês. Tá? E falando um pouquinho, então, de como funciona isso dentro do Tribunal de Contas, e aqui me sinto um pouquinho orgulhoso de dizer para vocês que a gente é o único Tribunal de Contas do Brasil que hoje, né, data de hoje, pode ser que amanhã outros consigam coisas melhores, e a gente não é perfeito, eu sei, tem muitos problemas, mas isso é uma coisa que nós temos de bom, tá? Então, assim, como que acontece esse fluxo dessa análise desses benefícios de aposentadoria e pensão? Então, na entidade previdenciária, claro que eu fiz de forma muito resumida, né? Há um requerimento, eu coloquei entre aspas o requerimento, que se for aposentadoria compulsória por incapacidade permanente, é o próprio ente que ele acaba fazendo o requerimento, entre aspas, né? Mas, enfim, então há um requerimento do servidor, há uma análise aqui dentro da CAPES-MEL, que vai passar por determinados setores, enfim, algum analista, talvez uma análise jurídica, enfim, e aí vai ter um deferimento, né? Ou um indeferimento. Se tiver um indeferimento, vai ficar por aqui, não precisamos encaminhar para o Tribunal de Contas. Mas se houver o deferimento dessa aposentadoria ou dessa pensão, então esse processo, né, é encaminhado para o Tribunal de Contas. E ele é encaminhado eletronicamente. Então, quando, entre aspas, né, vamos imaginar que o Nicásio dá um enter ali no computador dele, encaminhando essa aposentadoria para dentro do Tribunal de Contas, nós temos um sistema todo estruturado lá, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas o que é muito legal é que em 7 minutos, se não tiver nenhum problema, essa aposentadoria está analisada e homologada. Com 7 minutos, no máximo, até menos tempo. Isso, assim, é fantástico no mundo de análise, porque a gente, né, tem investido bastante em tecnologia da informação. Ainda há muito a melhorar, a gente tem um projeto, ele está em constante evolução e tem algumas coisas que não vale a pena eu falar aqui agora, mas em um futuro breve aí, essa aprovação ela não vai ser em 7 minutos, vai ser na hora que você der o clique. Se tiver tudo ok, a hora que você clicou já vai estar registrado. Não tem mais nem 7 minutos. É um passo a mais que a gente vai dar. É claro que nem tudo são flores. Nem tudo são flores.
A emenda 103 de 2019, fazendo um parênteses aqui, só para lembrar para vocês como era até 2019, até 2019 nós tínhamos um regramento constitucionalizado uniformemente e nacionalmente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todas as regras estavam dentro da Constituição Federal, igual para todo mundo. Basicamente, tinha três aposentadorias fora. A dos policiais civis, que não é o caso dos municípios, a, a atividade penosa, insalubre, me fugiu o nome agora, me ajuda aí, especial. A especial por quê? Porque o Congresso Nacional não tinha legislado à época ainda sobre ela, e a de portador de deficiência tinha legislação também iniciativa privada, mas não tinha para órgão público. Então, essas três aqui, no caso policial, nem se aplica para vocês, as outras duas, o STF, na especial, tinha entendido que aplicava a legislação da iniciativa privada, que é a do INSS, e depois a portador de deficiência também, que é o caso das decisões. Mas o que eu quero dizer? Até 2019, nós tínhamos essas regras todas lá. Fazendo uma conta, mais ou menos umas 20 e poucas regras de aposentadoria. Todo mundo sabia fazer. E eu não quero nem julgar se a reforma 103 foi boa ou foi ruim, mas tem um fato para falar sobre isso. A emenda 103, ela virou e disse assim, ó, apaga isso aqui. Cada município, entre aspas, faz do jeito que quer. Claro que é entre aspas, porque tem alguns limites postos na própria Constituição. Mas cada município pode legislar. Nós temos no Paraná 178, se eu não me engano, 177 municípios com regime próprio. Então, nós temos no estado do Paraná a possibilidade. Quantas regras de aposentadoria tem Londrina? Eu deveria ter olhado e eu acabei esquecendo lá. Mas eu imagino que tenha de 20, um pouco mais, né, em torno disso. Talvez tenha um pouquinho mais, né? Porque entre as regras gerais, as transitórias, as especiais, vai dar entre 20 e 30. Se eu multiplicar isso por 177, mais o estado do Paraná, 178, se for só 20, eu já tenho quantas equipes? Sou do direito, não sou do contábil, eu não sei fazer conta. Mas vai dar, sei lá, 3.000, eu acho, regras diferentes de aposentadoria. E como que você faz isso? Porque a de Londrina é diferente da de Cambé, que é diferente da de Brana, não é regime próprio, a outra que tem do lado. Maringá. Cada um tem a sua regra. E como que a gente... Antes, tudo estava no nosso sistema, tudo redondinho, perfeito, os RPPS concedendo. Não estou dizendo que é bom ou ruim. De fato, era assim. 2019 veio essa realidade e nos pegou pesado. Claro que a gente vamos arrumar esse negócio. E a gente está arrumando com a colaboração de todos os municípios, né, principalmente, e é um ponto importante, a responsabilidade do legislador na hora de legislar sobre isso, né? Tanto sobre o aspecto da sustentabilidade financeira quanto do aspecto formal. Mas, enfim, nós nos deparamos com a nova realidade. Nós teríamos que, ao invés de conhecer, sei lá, 40 regras aqui na Constituição Federal, nós temos que conhecer mais de 3.000 regras que agora existem. Como nós vamos fazer isso, colocar dentro de um sistema? Não foi fácil, mas a gente conseguiu desenvolver um sistema para isso e ele já está operando com algumas dificuldades, porque nem todos os municípios conseguem entender muito bem e legislar tão bem sobre essa matéria. Mas, enfim, só fiz o parênteses, fechei o parênteses e voltando. Então, se o Capes-Mel concede um benefício, está tudo certinho, todas as regras estão ok, regras de cálculo, tudo certinho, em 7 minutos essa aposentadoria está homologada. E se isso não acontecer, se tiver algum problema, se o sistema detectar algum problema, é que eu chamo ali de crítico. Claro, ele vai fazer essa análise no mesmo tempo e imediatamente ele vai fazer uma diligência, ele vai encaminhar esse processo de volta para o Capes-Mel, para o município, no caso, dizendo, olha, essa aposentadoria tem esse problema. Veja aí se é problema mesmo, se você acha. Aí, no caso da Capes-Mel, o PPS vai eventualmente dar uma resposta.
Quando ele dá essa resposta, volta para o nosso sistema e faz uma segunda análise automatizada que vai analisar essa resposta. A partir dessa segunda análise, se também foi corrigido, enfim, se na nova análise automatizada deu certo, sim, é considerado regular, são mais 7 minutos aqui nessa análise, é a mesma análise, e também está homologado. Se depois dessa segunda análise o resultado for alguma possível irregularidade, aí vem um problema. Porque aí vai ter uma análise de uma pessoa como eu, né, um auditor, né, do Ministério Público de Contas, com a apreciação, de aspas, do julgamento pelos conselheiros. Eu acho que desculpa, foi mal, perdão, esqueci. E aí, se o município essa flechinha ali saiu com defeito, mas aqui tem uma flechinha, ó, que diz o seguinte: quando a gente encaminha a diligência automatizada para o CAPES-MEL, no caso, para o município, ele não responde a esse sem resposta aqui, aí não tem uma segunda análise automatizada para o óbito, ele vai direto para uma análise de editor e vai daí tramitar perante o Tribunal de Contas do Conselho. Então, dentro do Tribunal de Contas, é assim que funciona. E aí eu ressalto mais uma vez a importância de duas coisas. Agora que é o município que legisla sobre isso, a legislação tem que ser boa. Primeiro ponto. Segundo ponto, vocês têm que cadastrar a legislação no sistema adequadamente. E o terceiro ponto, em cada concessão de aposentadoria ou pensão, a análise de vocês tem que ser muito boa. Se for boa, isso vai demorar 7 minutos dentro do final de contas, e vai estar tudo certo. É óbvio que, eventualmente, há erros. Assim, eu posso dizer tranquilamente que, no caso de Londrina, não tem grandes problemas. Tem outros municípios que têm problemas praticamente irresolvíveis. Não vou citar aqui nenhum município, mas Londrina não tem grandes problemas. Às vezes, alguma questão de cadastro, uma coisinha errada ou outra ali, natural que aconteça, mas, em regra, não tem tantos problemas ou problemas graves, pelo menos. Então, é dessa maneira que a gente faz a análise. Só que nós queremos cada vez mais automatizar essa análise, para ela cada vez ser mais rápida. Eu disse para vocês que a partir de um dado momento ela vai ser instantânea, não vai esperar nem 7 minutos. Mas, para chegar nisso, eu reitero, é importante a maturidade da legislação, o conhecimento de quem trabalha com o em relação à legislação, da correta alimentação dos dados, né, do correto deferimento da soberania, e tudo vai ser muito rápido. Senão, a gente vai passar a ter a possibilidade de uma análise humana, e aí, a análise humana, como em todo, qualquer lugar, ela sempre vai demorar um pouco mais. Então, dentro do Tribunal de Contas, resumidamente, acho que nosso objetivo aqui, eu entendi que essa explicação seria o suficiente. É claro que tem outras intercorrências, mas de uma maneira geral é assim que acontece. Então, se tudo estiver redondo, as coisas são muito rápidas. E aí, já quase partindo para o final, finalizando já a minha participação aqui, eu gostaria de falar um pouquinho, então, dos pontos de atenção. Né? O primeiro deles não saiu uma figurinha ali, eu tinha uma figurinha no filme, mas tudo bem. O primeiro deles é a sustentabilidade. Veja, a sustentabilidade a gente pode traduzir no regime COP, né? Está escrito ali em garantir, como garantir que os benefícios da aposentadoria e pensão por morte vão ser segurados sem comprometer o orçamento do ente. Eu queria dar uma palavrinha a respeito disso para vocês. Comentei lá no início. Individualmente, cada um de vocês que está aqui no setor e que está nos vindo, vai assistir depois, quer o melhor benefício para cada um. Eu quero o meu maior proveito, eu quero trabalhar o menos tempo, que eu quero aposentar mais rápido. Individualmente, claro que isso aqui eu estou falando entre aspas, no sentido mais segurado, mas individualmente a gente tende a raciocinar assim, a gente tende a pensar dessa maneira. Porém, o regime de previdência, a previdência não é um problema do Brasil, do Paraná, não é um problema. Ela é, antes do problema, uma solução. Mas quando eu falo em problema, ela
não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Mundial. Há pouco tempo, a gente viu na televisão um país da Europa sofrendo, entre aspas, né, sofrendo com protestos por conta desse previdenciário. É um problema global. É aquela velha história, a população vai envelhecendo, vai diminuindo a base contributiva, aumentando o número de pessoas que precisam de benefício e essa conta vai ficando mais difícil. Mas tá bom, essa história nós estamos cansados de ouvir. Mas, então, eu estava falando que, individualmente, a gente quer sempre o melhor, quer sempre o mais, em menos tempo. Mas não há regime previdenciário que sustente dessa maneira. Ele tem um tempo e uma forma para as coisas acontecerem. E é nessa hora que eu volto àquela fala que eu disse de que o senso coletivo de entender como funciona e pensar que todo final de mês, até o último dia da minha vida, até o último dia do meu beneficiário de uma pensão minha, se for o caso, porque a gente não pode, não está livre disso, então não tem problema de falar isso. Eu quero receber pontualmente, porque eu trabalhei a minha vida toda, eu tenho um direito, e qual é o direito? Aquele estabelecido na lei, que é uma convenção social, é um acordo social, de que eu teria aquele benefício e eu preciso ter aquele benefício para que eu me mantenha e tenha uma vida digna até os últimos dias da minha vida. Mas o regime, a noção de coletividade que se tem que ter eu não posso chegar num ponto que 100% ou próximo de 100% da minha arrecadação se destine ao pagamento do benefício previdenciário do servidor, porque daí não há razão de existir do Estado. Se eu não consigo prestar um serviço público, eu não consigo fazer investimentos públicos, sim, consigo dar escola, saúde, assistência social, tudo isso que a gente conhece, não podemos deixar chegar a esse ponto. Então, a Previdência é aquilo que eu digo, individualmente, todo mundo, e eu também quero o melhor possível. Mas, coletivamente, nós temos que ter sempre em mente que isso tem um limite, e o limite, infelizmente, queira ou não, ele é financeiro. E esse limite, essa conta vai ser fechada a partir do quê? Né? O próximo ponto aqui, de uma clareza das regras. Se eu tenho regras claras, eu produzo regras baseadas em, vamos dizer assim, em ciência, né? Que seria fazer cálculos. Bem, hoje a regra de aposentadoria são 70 anos, 65 anos, 60 anos, 50 anos, dependendo. Será que eu consigo baixar, né, minha idade de aposentadoria? Os meus proventos hoje são calculados em 100% da média. Até pouco tempo atrás, quem aposentava pela média era 80% das melhores. Quer dizer, agora é 100, então um pouquinho menos bom. Antes, um pouco, era pela última remuneração. Alguns ainda têm essa possibilidade. Era melhor ainda. Mas dava para ficar pela última remuneração, segundo quem conhece, né, de cálculos, não dava mais. Por isso que houveram as reformas. Então, veja, individualmente, vocês acham que eu queria ter a minha última remuneração para a aposentadoria? Com certeza, todos sim. Salvo algumas exceções, normalmente é melhor. Exceções aí. Aí, de repente, não. Agora é só 80% das melhores remunerações que você teve ao longo da sua vida. Menos bom que esse, mas tá bom. Só que agora precisou ser 100% das ações. Quer dizer, a média vai baixar um pouquinho em relação aos 80% melhores. Tem que ser assim, pessoal. Depende de cada município, de cada situação. Né? Se não me engano, em Londrina foi 100%. Né? Eu não me recordo agora, foi 100%. Então, assim, houve, com certeza, uma análise técnica, né? Se chama cálculo tutorial em relação a isso, para dizer isso. Olha, se for 100%, tem essas possibilidades. Se eu ficar no 80%, vai ser mais difícil. Talvez vai sacrificar tal coisa ou tal coisa. Por quê? Não há milagre. Né? Nós somos financiados pelos impostos, pelos tributos. A gente não tem imposto de petróleo eterno, que jorra petróleo a vida toda. Nós somos financiados pelo nosso próprio tributo. Então, essa conta precisa fechar.
Por isso que eu digo, no individual é legítimo, eu também brigo e todos devem brigar pelo melhor para si. No coletivo a gente precisa ter essa consciência, é aquilo que é possível. E o que é possível? Aquilo que os cálculos em termos de previdência, claro, eu estou falando aquilo que os cálculos disserem. E aí cabe, por isso eu falo do conselho de administração, do conselho fiscal, do comitê de investimentos, da gestão, dos controles, estarem atentos, porque quanto melhor for a gestão, quem sabe daqui a um tempo não possa ser modificada essa fórmula de cálculo e ter um cálculo um pouco mais favorável, vamos dizer assim, para o servidor. Não estou comentando nada aqui, mas é só uma questão de realidade. Dependendo da situação, é possível. Mas naquele momento não foi possível. Ah, mas esses cálculos estão errados. Então vamos fazer, vamos revisar, vamos tecnicamente, vamos rever essas questões. Será que é isso mesmo? Não é isso mesmo? Então, para além, né, de todas as outras questões, a gente precisa, enquanto servidor, também ter essa consciência de que o sistema ele é financiado por tributos e os tributos têm que ser divididos em várias outras áreas e a gente tem que fazer essa conta, né? Para que a gente não se torne, a gente que eu digo, a administração pública não se torne um fim em si mesmo, ou seja, todo mundo trabalhar só para nos sustentar, né? Aí perde o sentido de ser administração pública, como eu falei. É claro que eu forcei um pouco a barra aqui, porque não tinha outra maneira de eu colocar isso para você. Mas como eu já disse, ao longo dos últimos tempos, o regime próprio de previdência de Londrina deu um passo importante para essa caminhada mais suave para o futuro, né? E é muito importante que vocês continuem uma boa gestão. Quem não está na gestão, elejam bons colegas para os conselhos e estejam sempre atentos em todos os movimentos para que isso se mantenha. Né? E aí, finalmente, né? Claro que tudo isso tem um objetivo que eu também já comentei aqui, que é o quê, né? Do bem-estar daquelas pessoas que, durante sua vida profissional, se dedicaram ao serviço público, mas que no final da sua vida precisa, tanto individualmente como coletivamente, que o sistema de seguridade social, que o regime próprio de previdência, tenha condições de honrar todos os seus compromissos. Porque depois de 70 anos, 80 anos, eventualmente 90 anos, eu quero chegar aos 100, vai dar certo. Se você quiser chegar lá e conseguir, para você manter uma vida digna, né? Servidor público e nasceu servidor público é difícil ficar rico, então vai precisar do RPPS. Né? Tem uns com mais sorte, certo? Na Mega Sena, eu estou tentando e eu não consegui. Mas, em regra, você vai precisar que o seu sistema de benefícios, que o seu regime de previdência se mantenha sustentável para você, então, ter um bem-estar até o ultimozinho dia da sua vida. É para isso que existe o regime próprio de previdência, mas a gente não pode, enquanto servidor, enquanto quem atua na administração pública, ignorar todas as outras questões que envolvem a gestão e a vida, vamos dizer assim, e a sobrevivência do regime próprio de previdência. Financiamento tributário, o tributo tem que ser dividido por várias outras áreas, a gente tem que ter um benefício previdenciário que nos sustente, nos dê bem-estar, mas sempre dentro de um limite que seja possível a administração pública, então, prestar os demais serviços públicos também. E aí, pessoal, para encerrar mesmo, eu não sou muito desse negócio não sou muito poeta, né? Então a frase final nem é tão linda assim, mas eu gosto muito dela porque é uma coisa que me tira da zona de conforto. Quando eu estou acomodado, eu penso, né? Atualmente, como eu disse, foi apresentado aí, eu sou coordenador da área que analisa as aposentadorias e pensões de vocês. E quando eu entrei nesse negócio há 4 anos atrás, a gente tinha um estoque de 35 mil processos para analisar. E todos os dias eu pensava, não é certo isso. Nós temos que mudar essa realidade. Mas nós temos, como Tribunal de Contas, nós também temos limitações de TI, nós temos limitação de pessoas,
nós temos problemas de TI, nós temos problemas de orçamento, nós temos os mesmos problemas ou quase os mesmos problemas que o público de Londrina tem. Claro que vocês lidam diretamente com o crédito tem um outro patamar, mas no dia a dia ali a gente tem problemas parecidos. Então eu pensava, não é justo que né, sejam concedidos benefícios de demora tanto tempo. Então, só para dar um exemplo para vocês, o porquê que essa frase, eu me alimento dela muitas e muitas e muitas alguma dúvida, mas enfim, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ora, você fez um negócio e deu errado, você pode tentar uma segunda vez. Será que vale a pena tentar a terceira vez? Não sei. Mas o final da história é, se nunca deu certo é porque alguma coisa você está fazendo de errado. Né? Eu acho que isso é muito tranquilo. Então, eu agradeço muito pelo convite da Capital para estar aqui, uma grande satisfação. Londrina é acolhedora, uma cidade que eu gosto muito, estou aqui. Sempre semana que vem estarei novamente aqui. Então, fico muito honrado de estar na presença de vocês. Eu diria assim, com certeza, por conhecer de fato mesmo, é, Londrina é privilegiada com um corpo de servidores públicos de um nível diferenciado e isso faz, inclusive, com que hoje vocês tenham conseguido, provavelmente, aí, recuperar a previdência de vocês. Então, muito obrigado, estou no final de contas à disposição quando vocês precisarem. Alguns de vocês já têm, né, contatos comigo ali para trocar ideias sobre algumas dificuldades. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Até uma próxima. Vilmar, ontem nós recebemos aqui um procurador federal e ele falou conosco sobre direito previdenciário, sobre o direito, o enfoque do direito da personalidade, e analisou a coisa julgada e trouxe para a gente a aposentadoria rural, né, do trabalhador rural, mas na verdade para fazer assim uma análise da coisa julgada e tal, e trazer um olhar mais humano, né, para as análises previdenciárias. E aí até uma pergunta que foi levantada aqui, é como a gente, enquanto servidor, a gente olha para o processo, a gente tem a nossa legislação, mas a gente precisa também atuar conforme a lei, obviamente. E a gente tem os órgãos de controle. Então, foi levantado isso. Olha, doutor, mas como que a gente atua, né? Como que a gente consegue ter um olhar mais humano? Mas a gente também tem os órgãos de controle, também tem o Tribunal de Contas, né? Como que a gente faz aí? E aí, uma das coisas que nós comentamos a respeito é que, como a vida, né, o direito, as outras ciências, elas vão se renovando, os órgãos também vão se renovando, né? E na sua apresentação, você expondo sobre essa melhoria na gestão, né? Sobre toda essa análise dos estoques ali, né? Que vocês estão fazendo, sobre esse olhar da sustentabilidade, do bem-estar, que é a promoção de uma vida digna, né? Para o nosso beneficiário, a gente vê justamente isso que nós comentamos ontem, que é, de certa forma, todo mundo trabalhando para atuar conforme a lei, porque a gente precisa fazer isso, mas trazer esse olhar humano numa análise de benefício. Então, eu acho que a gente está conseguindo, dentro da nossa semana previdenciária, abordar isso de uma forma bacana. E a gente quer agradecer, comentar mais alguma coisa e te dar em nome da capital. Obrigada. Obrigado pelo presente, né? Sem dúvida, né? É claro que a gente, como eu disse, a legislação ela precisa ter clareza, né? Mas a clareza dela envolve a contemplar todas as necessidades. Isso está embutido na necessidade de clareza e de previsibilidade das regras. Eu vou talvez dar 2 exemplos de atuação do Tribunal de Contas, já que eu estou na condição de representante do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, entre aspas, mais severo,
e o Tribunal de Contas mais atento a essa questão da humanidade, humanização que você colocou. Uma determinada situação que é inconcebível é o servidor, vou começar pelo exemplo não bom e depois eu vou para o bom, né? O servidor, ele, enfim, atuava, um pequeno, na verdade, atuava no regime próprio, lá no Instituto de Previdência do município. Ele foi conceder a aposentadoria dele. E vocês, assim, o que aconteceu, para resumir na aposentadoria? Ele aposentou quando ele não tinha direito. Ele se concedeu um tempo a mais de contribuição que ele não possuía. O que aconteceu nesse caso? Obviamente, a gente conseguiu detectar, né? Assim, não vou dizer que a gente consegue detectar sempre no texto, não é, mas normalmente a gente consegue. Então, a atuação do tribunal foi, olha, claro, cessa a aposentadoria, servidor volta, concluir esse seu tempo de aposentadoria e o município abre um processo administrativo para apurar, né, para o servidor, para apurar essa responsabilidade. Eu acho que a gente não poderia fazer diferente disso, né? Bom, numa outra situação, e aí tem vários, tem inúmeros casos, né? Mas de servidor de aposentadoria por, a gente falou antes, especial, de aposentadoria especial, assim, a gente tinha uma regra, isso já caiu há um certo tempo, né? E é por isso que quero dar esse exemplo, de que, olha, a gente dizia, se não tiver 3 médicos peritos dizendo que o servidor tem esse direito, é indeferido. Isso lá atrás. Só que os pequenos municípios, eles não têm nenhum perito. Não é que eles não têm 3, eles não têm um. E daí como faz? Então, assim, nessa situação, a gente entendeu que isso tem que estar justificado no processo, mas inclusive a norma foi mudada em relação a isso, dizendo, olha, se tiver um perito, uma perícia e outros documentos que corroborem aquela informação da perícia, porque qual é o problema de ter uma perícia só? É o medo que a gente sempre tem de fraude. Mas assim, 99,9% das pessoas não fraudam, elas fazem corretamente. Então, desde que tenha outros elementos ali contribuam para aquela conclusão do perito, como exames anteriores, estudos anteriores, coisa do tipo. Então, um médico perito só é suficiente para a aposentadoria especial. Então, só para dar um exemplo assim que me veio de memória agora, para ilustrar essa fala que você nos trouxe aqui, de que, olha, a gente não é, enquanto controle, não pode ser, não é legítimo que sejamos é, é, vamos dizer assim, insensíveis à realidade das coisas. Tem que ser sensível à realidade das coisas. Na medida do possível, a gente busca, nem sempre está certo, mas há um esforço. Então, muito obrigado. A gente agradece a participação, obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite. E agora a gente quer convidar a todos para o nosso coffee break, que intervalo. Tá? Pessoal, boa tarde novamente. Agora retornando para a segunda palestra. Convidamos os presentes para assistirem à apresentação da palestra APPREV, a profissionalização e os desafios da gestão do RPPR. Será apresentada pelo presidente da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios, a APPREV, presidente do RPPS Jussara Prev, Márcio Oliveira Apolinário, que é formado em gestão pública, especialista em regime próprio de previdência social e previdência complementar, e vice-presidente da região sul da ABPEM. Márcio, por favor. Pessoal, boa tarde. Confesso para vocês que é a primeira vez fazendo palestra, tá? A gente não é bem uma palestra, mas uma apresentação da PEPREV. A gente costuma fazer aí os nossos congressos, os nossos seminários, mas aí me pegaram
né, de jeito aí para vir bater um papo com vocês. Falar depois do Vilmar, complicado, porque como falou tudo. A PEPREV é a Associação dos Regimes Próprios do Estado do Paraná. A PEPREV ela foi fundada em 2002, com um intuito educacional, né, no qual a gente vem até hoje com o objetivo de qualificar, né, e fomentar o conhecimento previdenciário. A PEPREV ela proporciona constante aprimoramento e conhecimento através de intercâmbios estaduais, nacionais, e quem teve a oportunidade de participar em Foz do Iguaçu agora em agosto do nosso 22º Congresso, a gente fez o nosso primeiro seminário internacional de previdência, com o foco de buscar conhecimentos, buscar informações, né, do que acontece lá fora, a gente aproveitar o lado bom e ver o que não deu certo lá fora também, para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso. Nós, Paraná, hoje tem, como o Vilmar já citou também, nós temos 177 municípios com RPPS e um patrimônio aproximado, esses RPPS, de 15 bilhões de reais. 15 bilhões são algumas mega-senas acumuladas aí durante o ano, e esses 15 bilhões, ele é um montante bem significativo. E aí a gente tem alguns fatores que eu vou comentar durante o nosso bate-papo aqui. O prefeito olha esse dinheiro, o governador olha e fala, nossa, isso eu acho que vou fazer coisas, né? Mas ele esquece isso aqui, como o Vilmar disse, é o nosso conforto, é a nossa aposentadoria, que quando eu criança, eu via meu finado avô falava assim, ó, tem que pagar lá o carnezinho do INSS, pagar o fundo rural na época, para quando eu tiver a idade de me aposentar. Isso é um sonho de todo mundo, né? Não é diferente de nós, servidor público. A PEPREV, ela tem como eu já disse, a missão de colaborar com os RPPS do Paraná. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso, que é consolidar a cultura previdenciária e ser uma referência nacional. Ontem, a gente iniciou um curso de cogestão em Maringá, onde nós estamos com participantes de Palmas, Registro, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Então, assim, no nosso congresso, quem teve a oportunidade de participar, nosso congresso a gente recebe servidores do Brasil inteiro. Então, isso que a gente conseguiu hoje transformar a PEPREV do Paraná, o Paraná ser reconhecido nacionalmente pelo trabalho e pela a qualificação que a gente desenvolveu. É conhecida, né, como a referência no campo previdenciário e tem os seus valores, atitude, eficiência, a ética, o compromisso na qualificação dos seus servidores. Londrina, né, Cambé, hoje dos 177 municípios, praticamente 150 municípios são filiados à PEPREV. Como disse, nós somos uma associação de classe, a gente tem aí os descontos nos eventos, assessoria jurídica especializada, acesso, nós temos grupos de contabilidade, temos um grupo de aposentadoria, temos grupos de licitação agora que a gente fez também. Então, quem quiser participar do grupo dentro das suas áreas contábeis, entre em contato com a gente, aqui tem um grupo de discussão. É bem bacana a troca de informação que a gente tem dentro do nosso grupo. A PEPREV lançou, né, hoje, ela é uma ferramenta nacional, né, que é o Comprev, que o Vilmar comentou também, que é a compensação previdenciária entre os municípios. A calculadora previdenciária foi desenvolvida pela PEPREV, hoje ela é uma referência nacional. A PEPREV foi a primeira associação a ser credenciada pelo Instituto TOEFL. O TOEFL é o que faz aquele certificado
para você, tanto na área administrativa como na área financeira, que é o conselheiros usam. A PEFREV também tem orgulho de ser a primeira associação do Brasil a ter uma participação na OIS, que é a Organização Internacional de Seguridade Social. E também fechamos uma parceria com a Faculdade ANASP, que tem curso de pós-graduação, curso de graduação. Então, caso alguém de vocês queira participar, fazer algum curso, é só entrar lá, vai ter o afiliado da PEFREV, automaticamente vocês têm 50% do curso. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre vem buscar para atender a questão de vocês associados. Os eventos que a gente promove, quero voltar lá atrás, onde a gente colocou a questão dos 18 bilhões de reais. Nós, servidores, e o Mar falou bastante a questão da responsabilidade técnica, a questão do gestor, a questão da fazer aposentadoria. Eu gostaria de falar com vocês da seguinte forma. Eu também sou servidor público, muitas das vezes, quero aqui parabenizar a Capitel pela realização disso, eu acho que todos deveriam fazer isso, que é trazer informações para vocês do que é o RPP. Hoje estava com o Paulo lá no almoço, ainda passei para ele, a questão da responsabilidade que todos vocês têm em relação ao futuro da aposentadoria de cada um de vocês. O que acontece? Isso aqui, nós somos solidários. Hoje, nós estamos contribuindo com 14% para pagar o salário dos aposentados. E não sei aqui a realidade, mas a maioria dos municípios teve, décadas atrás, que o cara simplesmente entrava na prefeitura e se aposentava sem contribuir com 1 centavo. Isso nós temos aí do Sara. Tem aquele servidor que contribuiu com 7%. Teve aquele servidor que contribuiu com 11%. E hoje nós estamos pagando 14% para cobrir a aposentadoria deles. A hora que chegar a nossa vez, e aí? Nós vamos ter esse dinheiro? Capivel vai ter esse dinheiro? Jussara Prev vai ter esse dinheiro para cobrir a nossa aposentadoria? A importância da participação do segurado, do servidor público, a gente muitas das vezes ouve o seguinte: cara, eu quero é que se lasque. O cara está lá na capital, a gente se vire. Quando eu me aposentar, tem que me pagar. Só que o Vilmar disse para vocês aqui, eu vamos citar onde, teve estado, né, Vilmar? Estado, e no Rio de Janeiro teve município, tiveram que formar convênio para o servidor ir lá pegar dinheiro emprestado, para não passar necessidade, né? Porque não tinha dinheiro para pagar. Então, isso é sério, gente. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, às vezes passa na cabeça de alguém, pô, o que esses caras da capital vão inventar de fazer uma reunião com a gente aqui? Perdendo meu tempo aqui. Gente, se nós não se conscientizar da responsabilidade, da importância que é o RPPS na nossa vida, não ser, como já foi dito aqui, se alguém acertar na Mega Sena da virada lá, parece que é 600 milhões, perder o prêmio, aí você está tranquilo. Caso contrário, a gente é responsabilidade nossa. Cuidar daquilo que é nosso. Fazer parte da diretoria, fazer parte dos conselhos. Você sabe por quê? Mas o que eu vou fazer lá no conselho? Você tem que saber o que está acontecendo. Numa cidade que eu mostrei para o Paulo, se chama Cabo de Santo Agostinho. Tem várias, tá, gente? Se vocês pesquisarem isso aí, mas essa marcou muito. Eu conheci a pessoa lá. Alguém depois entra no Google lá e pesquisa lá RPPS de Cabo de Santo Agostinho.
Simplesmente apareceu do nada o prefeito, uma empresa, olha, fulano, a partir de agora, cara aqui é especialista em previdência, eles vão cuidar da previdência. Pode ficar tranquila que eles vão cuidar da previdência, tem uma equipe especializada e etc. Ótimo, não tem problema. Resultado: 90 milhões foi o desfalque no Instituto de Cabo de Santa Cruz. Pode entrar no Google aí e pesquisar. Inclusive no próprio site do Cabo de Santa Agostinho tem uma matéria. Como que você recupera isso? Né? Então, e aí nós temos uma questão muito engraçada, que é o lobo cuidando das ovelhas. Hoje a gente tem o gestor, que são os prefeitos, que a cada 4 anos muda, ou há 8 anos, né? E a gente tem que ter uma parceria com eles, mas não podemos ir lá brincar. Nós temos que ter o nosso cuidado e a nossa atenção. Há tempos atrás, o CMN, junto com a MP, que é a Associação dos Municípios do Paraná, lançou um projeto maravilhoso, chamado Previdência Sustentável. Alguém aqui ouviu falar disso? Não? Aqui também chegou a passar por aqui. Mas essa Previdência Sustentável tinha alguns critérios, né? E entre alguns deles não ter feito a reforma. Londrina já tinha feito a reforma, então acho que não se encaixou. Mas uma das coisas dessa Previdência Sustentável tinha lá num campo que dizia lá no item 3 que o município poderia utilizar os recursos previdenciários para utilizar em obras de desenvolvimento do município. Uma perguntinha para você. Quem acha ou imagina que se o município pegasse esse dinheiro, ia devolver para o município? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Vocês não acreditam no município? Nunca mais vocês iam ver esse dinheiro. O Vilmar levantou a mão. Brincadeira. Gente, agora tem uma nova modalidade que se chama consórcio, né? Aonde tem alguns critérios também que eu dei uma lida por cima, que os municípios que não têm autarquia, Londrina é uma autarquia ou uma fundação, não vão entrar. Mas qual que é o objetivo? É juntar pequenos municípios, pequenos e médios municípios, para que formem um consórcio no qual um prefeito será eleito para administrar nosso recurso. Mais uma pergunta. Vocês acreditam que isso vai dar certo? E nós hoje, aqui a equipe, né, presidente, superintendente, os conselheiros, vocês estão administrando, conseguiram fazer um belo trabalho, vem Londrina cada vez, eu acho que logo, logo chega num bilhão aí. Por que colocar isso na mão dos outros? Só que o que acontece? Quando você vai conversar com o servidor, muitas das vezes você fala, não, é melhor que coloque isso mesmo, pelo menos não dá trabalho para mim. Mas na hora que chegar a conta, vai ser tarde. Então, por isso, né, que a PEPREV hoje, ela é uma representação de classe, por isso que a PEPREV, ela busca qualificar, ela busca treinar, ela busca orientar o servidor. Nós temos no nosso site, quem entrar no nosso site depois, tem lá o site que é www.peprev.com.br, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook. A gente está lançando uma revista agora bimestral, tá, com informações do Ministério da Previdência, com informações junto ao Tribunal de Contas, para que vocês possam saber o que acontece no dia a dia, né? Para que vocês possam saber realmente o que está acontecendo, para vocês ajudar a fiscalizar o dinheiro de vocês. Porque esse recurso é nosso. É nosso. Então, gente, muito cuidado. Participe. Participe. Eu não sei se as reuniões aqui são mensais, são mensal, semanal, quinzenal, mensal. E vocês têm todo o direito e dever de vir participar.
É como se você estivesse participando na Câmara de Vereadores. O que é discutido ali afeta você. Tem as atas, é publicado as atas da reunião, leia. Ah, tem alguma dúvida? Tem aqui, procure informação. Isso é o nosso dever. Porque não adianta você querer correr. Isso tem aquele ditado, ô viagem, tem aquele ditado antigo, não adianta chorar o leite derramado. Cabo de Santo Agostinho, vai adiantar alguma coisa, alguém querer recuperar esse dinheiro? Eu, às vezes, eu fico até cansativo de todas as palestras que a gente faz, quando a gente cita esse exemplo. Mas é um exemplo para que a gente não cometa isso mais. Né? Então, muitas das vezes, o meu município também, no Sara, quem conhece, é um município de 7 mil habitantes, né? Temos lá 300, 400 servidores, 120 aposentados, mas os problemas são os mesmos. Né? A gente, quando vem a reforma, e muitas das vezes, como o Mar falou, alguns ainda, quem está em 2003 para trás, lá ainda tem a questão da paridade, depois aí veio, mas isso aí eu tô Tal. Gente, os privilégios que o servidor público tem é enorme em relação à iniciativa privada. Nós temos um exemplo de um cidadão em Sara, dois, uma professora e um servidor do SAMAI, que é a autarquia de água. Em 2006, o prefeito teve a brilhante ideia de extinguir o RPP. Não, vou acabar com isso aí, não tem condição. Pegou o dinheiro, quanto tinha dinheiro, deu para 3 ou 4 anos, pagou o servidor, né, com o dinheiro que tinha para os aposentados, acabou o dinheiro. O que acontece? Servidores aposentados vai para onde? Dentro da folha de pagamento da prefeitura, que o ente é obrigado a assumir. Uma professora, aliás, 2 professoras, uma ou não, opa, antes de acabar aqui, estou me aposentando. Me aposentou. A outra não. Vou me aposentar no INSS, INSS é do governo federal. Vou me aposentar que eu tenho segurança lá de receber. Resumindo, o salário dessa professora que se aposentou do primeiro patrão que ela tinha, ela recebe hoje em torno de R$ 2.300, mais ou menos, é o salário dela. A outra recebe o salário mínimo. Aí ela já foi lá no Jussara Prévio chorar, ela já foi lá brigar, já foi brigar com o vereador, porque tinha que fazer uma lei para reconhecer o salário dela. Gente, falou tudo. Aí, resultado, 2011, a nossa folha de pagamento, era chefe de 2011, a nossa folha de pagamento em quase 70%. Ainda tinha, hoje não tem mais, de qualquer forma, conseguimos estabelecer o Jussara Prévio. Fizemos lá, então, tivemos um rolo desgraçado, mas voltou o Jussara Prévio, tiramos, nós já entramos com dívida. Tá? Eu não sei o milagre que aprontaram, mas tá, mas tirou os caras e nós já começamos a pagar aqueles aposentados ativos, pagando os aposentados que estavam lá. E aí jogou no aporte, teve um rolo danado. Aí, quando eu assumi o Instituto, eu pedi uma auditoria do Ministério da Previdência, eles foram lá, fizeram, não, tá certo, foi jogado no aporte, foi feito meio que uma segregação, mas, resumindo, estamos caminhando. Né? Mas, por que isso aí? Por que aconteceu em 2006? Eu entrei na administração em 2000. Eu nunca tinha tido saber o que era RPPS. Se fosse hoje, nós quebrava o pau naquela prefeitura, não deixava acabar. Mas a gente não tinha essa consciência que nós temos hoje. Nós não tínhamos as informações que a gente tem hoje do que é o RPP. Então, hoje, o servidor, com tudo isso aí que a reforma veio, é doída, mas ainda não se compara com o tem aí rodando a PEC 66, graças a Deus está tendo algumas mudanças já, está tendo alguma. Aí que se viesse também, vai dando mais uma cacetada no nosso cabelo. Então, assim, por isso, gente, vamos buscar conhecimento, vamos buscar
se qualificar, vamos buscar saber, vamos cuidar daquilo que é nosso. A PEPREV, no ano de 2024, a gente trabalhou muito na certificação dos RPPS. Inclusive, acredito que no próximo ano nós vamos estar aqui juntos, trazendo qualificação para vocês, a parceria. A questão do curso de averbações de CPC, uma parceria muito grande que a gente conseguiu fazer com o Tribunal de Contas, com o Ministério. Imersão do Comprev, IPG Comprev, estratégia de investimento, sistematização do Comprev junto com o Tribunal. Quando a gente assumiu a PEPREV em 2018, a gente foi tentando buscar essa aproximação do Tribunal. Em uma das conversas, na época, que era o Fábio Camargo, que era o presidente, a gente colocou para ele: conselheiro, ninguém quer fazer nada errado. Todos os RPPS querem fazer a coisa certa. Só que para a gente fazer a coisa certa, a gente precisa de informação, treinamento. Porque o Tribunal de Contas e o RPPS como um negócio de papão, um negócio que só dava dor de cabeça. Por quê? Tudo quanto era coisa que ia lá, estava errado, RPPS, estava errado. Como o Vilmar citou os exemplos. Era um querendo dar o calote no outro. Aí eu quero ver o meu lado dos outros se dando. E eles conseguiram entender que a PEPREV estava ali para ajudar. E hoje essa parceria, ele tem muito claro. Os workshops, nova legislação social, credenciamento, benefício, os congressos que a gente faz. Inclusive agora, como está a filha agora de 18, o RPPS 2025 que fazer em Curitiba, né? Fica aí o convite para Londrina e para o conselheiro, de quem puder estar participando. A PEPREV, no ano de 2024, esse número aqui vai mudar um pouquinho. Nós estamos com mais 75 pessoas em Maringá fazendo o curso de progestão. Então, significa que nós viramos 3.000 pessoas que participaram dos cursos de 2024. Eu assumi a PEPREV em 2018, então, o nosso congresso principal, né, que é o 18º Congresso, com 799 pessoas participando, e fechamos 2022 com 1.304 pessoas participando do nosso evento, que foi agora em agosto. Então, assim, isso demonstra um trabalho que a PEPREV vem fazendo em qualificação, em treinamento. Então, assim, buscando trazer para vocês, da melhor forma possível, mostrar o caminho que tem que ser seguido. Né? Para que, quando chegar a nossa vez, nós aposentarmos, isso não canse de falar isso, a gente ter dinheiro em caixa, a gente ter como pagar isso, e você ter uma aposentadoria tranquila, sem dor de cabeça. Não é só a questão da aposentadoria. Hoje nós estamos aqui, tem a questão de pensão, né? Muitas das vezes a pessoa está ali, daqui a pouco não está mais, e aí você tem filho, você tem esposa, marido, e vai ser dependente dessa aposentadoria. E por isso que nós temos que fazer a coisa da melhor maneira. Gente, a PEPREV tem as nossas redes sociais, não já fiz para eles. A associação, eu acho que não tem muito o que passar, mas só queria deixar mesmo essa mensagem a nós, servidores. Nós vamos cuidar daquilo que é nosso. Vamos participar. O pessoal que está assistindo também, está sendo se preocupe com o que é nosso. É a única forma da gente cuidar daquilo que é nosso. Para não chorar lá depois. Então, assim, a PEPREV está à disposição de cada um de vocês. A PEPREV, através do WhatsApp, Facebook, tem alguma dúvida, a gente está lá à disposição. Tem o nosso doutor Bruno, tem o Fernando Calazans, que são consultor, tem o Giarola, tem o Milhares, que fazem parte do nosso corpo jurídico. A gente está à disposição. Eu não sei se ela mais falando disso, que deu para vocês aí, permitiu alguma coisa. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa,
Mas, do mais, em nome da PFREV, quero agradecer de coração o convite, tá? Que esse é o primeiro bate-papo que está fazendo eh, com o RPPS, tá? E obrigado aí pelo carinho, obrigado aí pela atenção de cada um desses. A gente agradece ao Márcio e por toda a apresentação, né, a FUTREP sendo aí um órgão importante, né, para o Paraná, para os municípios, representando através de cursos, eventos, que a gente participa aqui pela Capital também, a gente vai, os nossos servidores, sabe o quanto são eventos bem feitos, né, muito bem feitos. A gente, inclusive, tem a aprender com esse evento, porque também é o nosso primeiro evento assim, né? E, e a sua fala, ela traz assim, a importância, né, do RPPS em cuidar dos nossos recursos, dos nossos investimentos, né? Porque são nossos, é para o nosso futuro. A gente fala nosso, usando o pronome mesmo, porque nós somos servidores, né? Nós vamos utilizar desses benefícios de aposentadoria, enfim. E fazendo link com a fala do Vilmar também, né, a respeito da sustentabilidade, e com a fala do Nicásio no primeiro dia, quando abriu o evento, a nossa semana, da importância da sustentabilidade dos nossos recursos, porque na falta deles, quem vai ter que pagar, custear é o ente. E uma vez sendo ente, isso sai do orçamento dos munícipes, né? Então, a gente entende, a gente enquanto servidor, né, vocês ali no RPPS, a gente entende da dimensão e da responsabilidade que a gente tem aqui com a Capitmel, com os nossos recursos, e essa semana previdenciária, essa constância que a gente quer passar para as pessoas, para os nossos servidores, para que eles entendam que a Capismel é muito mais do que uma autarquia, mas é algo que representa a gente enquanto servidor. Então, a gente agradece você e a Capismel tem entregado a lembrança, também fica agradecimento. Obrigada, meu, por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, então hoje a gente agradece a apresentação novamente do Márcio, do Guilherme, e também a todos os servidores que vieram novamente hoje nos prestigiar aqui, o evento. Por favor, não esqueçam de assinar a lista de presença. Agradecemos também ao pessoal que está aí online assistindo, para também assinar a lista de presença virtual. E a gente convida todos para o nosso encontro de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre a lei de improbidade administrativa e sobre temas polêmicos, a PEC 66, tema 1254, com o nosso diretor previdente. E também comemorar os 68 anos da Capsnel. Tá bom? Obrigada.